A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com os irmãos, espero que Deus esteja abençoando, né? Esteja tudo certo, tudo correto, tudo indo bem. Hoje eu quero colocar os meus entendimentos, né, pelo meu estudo sobre a palavra de Deus. A Bíblia fala que Jesus é o unigênito Filho de Deus, né? E eu queria trazer isso, né, uma reflexão sobre essa unigenitura de Deus, né? Porque se você buscar o significado do unigênito, é filho único, né? Primogênito é o mais velho, né? Não é o mais novo, é o mais velho, por exemplo, o mais velho de 3, de 4, primogênito. E unigênito é é o único unigênito. Tem algumas partes da palavra de Deus que ela fala que Jesus mesmo falava, né, que ele era o unigênito Filho de Deus, né, ele mesmo falou, né? E tem outras partes que os próprios apóstolos, até Paulo falava, né, que Jesus era o primogênito, unigênito, Filho de Deus. Então a palavra de Deus ela fala várias coisas, né? Jesus se colocava mesmo como unigênito Filho de Deus, né? A pergunta é, Jesus se colocava mesmo, né, na época como unigênito Filho de Deus, o primogênito Filho de Deus, o mais velho, ou unigênito Filho de Deus? Ou as pessoas que escreveram os evangelhos colocaram Jesus como o unigênito Filho de Deus para mostrar que Jesus era único, que Jesus era Filho de Deus, e como Filho de Deus as pessoas interpretam que Jesus também era Deus, né? E as igrejas, né, as interpretações que você pega por várias pessoas, né, vários estudiosos, né, que falam que Jesus, sendo Filho único de Deus, ele também é Deus, né? Jesus sendo Deus, então daí merece a honra, a adoração que as pessoas fazem, né? Por ele ser também Filho de Deus e porque ele só conseguiu fazer o que ele fez porque ele era o Filho de Deus, né? E Jesus muitas vezes se colocava como Filho de Deus, né? Ou unigênito da criação, porque na época lá era meio difícil, né? Para os judeus da época, né? Eles viviam numa situação difícil, o judaísmo, né, a lei deles era bem complicada. Para ajudar, Roma tinha invadido, os romanos não eram nada gentis com eles, né? Qualquer coisinha estavam matando, qualquer coisinha estavam crucificando-os. E só judiavam, né? Judiavam e queriam tirar as coisas deles. Então é meio difícil, complicado você viver numa situação dessa, né? Para os próprios judeus da época, né? E como eu acredito em reencarnação, pode ser que, né, nós estivéssemos lá nessa época, né? Porque como eu já disse em outros vídeos, não só eu só que falo, mas outras pessoas também falam que nós temos uma fase de 12 mil anos que está acabando, né? O povo, os irmãos que vieram para cá, uns vieram antes, outros vieram depois, né? Nesse planeta de terceira dimensão, essa fase está acabando agora, né? Que nós estaríamos vivendo no Apocalipse de João, né? A abertura dos 7 selos, né? As 7 trombetas, né? E assim vai para frente. Então, como muitas pessoas falam sobre o final, sobre o Apocalipse que nós estamos vivendo, né? A mesma coisa aconteceu no final da Atlântida, né? Então, o povo lá da Atlântida viveu também o final da vida deles, né? Porque aqui na Terra, segundo os irmãos espirituais ou livros, né? Cada ciclo, vive-se por ciclos espíritos, né? A cada 12 mil anos o ciclo muda. Então aqueles espíritos são tirados e colocam outros espíritos, alguns ficam, alguns são tirados, tal.
E nesse ciclo agora que vai acabar, os espíritos bons vão ficar, porque como era planeta de terceira dimensão, os espíritos ruins ficavam e os bons saíam. Como o planeta está evoluindo, né, pediu, o espírito do planeta, né, quem cuida do planeta, pediu para evoluir, para o planeta evoluir, para ficar no sistema solar também, igual a todos os outros planetas, né, para passar para a quinta dimensão igual a todos os outros planetas. Então ele teve essa oportunidade e foi concedido. Se você ler o livro lá de Ramatiz, quando teve aquele médium curitibano, né, que fazia as perguntas para Ramatiz, sei lá, quando que foi esse livro, 1960, 1970, não lembro quando que foi escrito esse livro. Lá quando esse médium perguntava para Ramatiz se o mundo, se a Terra ia continuar um planeta de terceira dimensão, Ramatiz mesmo falava lá que ia continuar, porque até lá, até naquele momento não se tinha, né, a intenção de mudar para a quinta dimensão. Mas com o advento aí de Chico Xavier e de outros, né, as coisas foram mudando e foi permitido ao planeta evoluir para a quinta dimensão. O planeta evoluindo para a quinta dimensão, nós somos obrigados a evoluir para a quinta dimensão, termos a vibração de quinta dimensão, que é o amor, né, a caridade, os dons de Deus, as coisas boas, né, ou seremos transmigrados. Mas o assunto de hoje é sobre quando Jesus falou que ele era o unigênito Filho de Deus. E daí muitos irmãos pegam, né, essa parte de que Jesus é Deus por ele ser. Até tem uma parte, se você pegar um estudo bíblico, falava que no princípio era o verbo, né, o verbo se fez homem, né. Então eles colocam que o verbo era Jesus, né, que poderia ser, porque Jesus realmente ajudou a criar o planeta, né. Jesus estava na criação do planeta, Jesus estava no desenvolvimento do planeta, sim, mas no desenvolvimento do planeta Terra e dos outros sistemas solares, né? Das outras Via Lácteas, das outras galáxias, provavelmente, porque ele é muito antigo. Segundo livros, ele que ajudou a criar esse universo, o macro-universo. Nós somos um micro-universo. Existem vários micro-universos nesse macro-universo que a gente vive, mas existem vários macro-universos, né? Por estudos que tem. A coisa difícil é que você não consegue provar, né? Eu estava conversando com um colega meu, né? O difícil é que muitas vezes a gente fala, mas a gente não consegue provar aquilo que a gente fala, né? Como é que vai provar que existem vários universos? Né? A não ser pelo que você crê, pelo que você sente no teu coração e pelo que você lê, né? Porque você lê alguma coisa, pode ver que muitas vezes você lê alguma coisa e você acredita nela, parece que aquilo é real. Então você se identifica com aquilo e tem coisas que você não se identifica. E é por isso que provavelmente existem tantas religiões, né? Porque cada um se identifica com alguma coisa e cada um quer fazer alguma coisa, né? Fora isso, tem aquelas pessoas que querem ficar ricos, querem ganhar dinheiro, querem ludibriar, mentir para o povo, né? Daí centros espíritas que são falsos centros, né? Igrejas, falsas igrejas, e falsas doutrinas e tudo mais. E tem as doutrinas boas, as igrejas boas também, que querem ajudar de verdade. Mas tem várias, porque são vários as interpretações, né? Cada pessoa interpreta do seu jeito e assim monta e assim vai. Mas sobre o Jesus ser o unigênito Filho de Deus e as pessoas adorar ele como se fosse um Deus, né? Então o que eu queria passar para os irmãos, né, é que pelo que eu estudo, pelo que eu acredito, né, Jesus não é necessariamente um Deus, né? Jesus não é o unigênito do Filho de Deus, né? Porque se a gente crê, se a gente trabalhar pela hipótese que existem vários universos e que Deus criou tudo desde sempre, e que Jesus, segundo canalizações, o espírito dele tem aproximadamente, se eu não me engano, 12 milhões de anos, 12 bilhões de anos Jesus tem. Ele está em 23ª dimensão já de elevação e ele tem 12 bilhões de anos, né? Os espíritos encarnados aqui na Terra têm mais ou menos 2 bilhões e 500 milhões de anos de vida. Nós aqui, né, que estamos nesse sistema que vai acabar agora, estamos no final dos 12 mil anos, nessa etapa, né, nessa fase. Então Jesus é um espírito mais velho que nós. Então quando ele fala assim, a primogenitura de Jesus, né, porque ele era o mais velho de todos, sim, ele era o mais velho de todos. Tanto que ele fala, tem uma parte lá na Bíblia que ele fala lá para os judeus, né,
quando falaram do pai Abraão, né, daí Jesus fala assim, eu sou antes de Abraão, né? Porque ele já é muito mais velho que Abraão. Que Abraão foi criado, o espírito de Abraão foi criado bem depois do espírito de Jesus. Assim como Jesus está em 23ª dimensão e as dimensões de desenvolvimento são infinitas, então tem espíritos muito mais evoluídos que Jesus. Então, se falar que Jesus é o primogênito das pessoas que estão nessa fase de desenvolvimento na Terra, é uma verdade. Primogênito, porque é o mais velho. Jesus é um irmão mais velho. Agora, dizer que Jesus é o unigênito Filho de Deus, eu não acredito, porque se Deus criou tudo e Deus sempre cria tudo e tudo está em expansão, a própria astronomia, né, prova que o universo está expandindo, né, está em crescimento. Então, quer dizer que Deus está sempre criando. Deus e os espíritos mais elevados, né, aqueles que já conseguiram alcançar esse desenvolvimento, né, de criar já o universo, de ajudar Deus a criar o universo, de ajudar Deus a criar galáxias, Via Lácteas, planetas, espíritos, né? É como se fosse Deus, né, criando também, mas os espíritos também criando, né? Porque Deus está em tudo, porque Deus criou tudo, então Deus está em tudo, né? Então, quando você fala de Jesus é o unigênito Filho de Deus, eu acho que aí não é muito certo falar, sabe? Porque se Deus criou tudo e se Jesus está em 23ª dimensão de desenvolvimento, existe espírito muito mais, então existem outros muito mais desenvolvidos. E Jesus não é filho de Deus único, né? Porque Deus criou outros espíritos, nós também somos filhos de Deus, né? Porque tem muita gente que fala assim, né? Porque a Bíblia foi colocada na Bíblia, ou os apóstolos colocaram isso, né? Que a gente foi enxertado, né? Eu fui evangélico por 13 anos, né? E se tem isso na religião evangélica, né? O povo eleito são os judeus, né? E nós somos enxertados, né, nessa videira verdadeira do povo judeu. Mas o povo judeu, não, eu acredito que eles não são eleitos, eles são igual nós. São filhos de Deus, desenvolvimento de Deus, né, que acreditam em alguma coisa, só que eles não são tão desenvolvidos espiritualmente. Por quê? Porque eles matam animais, espargem sangue, ainda precisam, né, de coisas das cavernas, coisas antigas para salvamento de pecados, né? Ou quando alguém perdoa, você precisa de alguém para perdoar seus pecados. Já não precisa que alguém perdoe seus pecados, né? Porque se você fizer a reforma íntima, fazer tudo certinho, você não vai pecar e não precisa que ninguém perdoe seus pecados. Porque você é um espírito já desenvolvido, grande, e você pode se responsabilizar pelos seus próprios erros e pela lei de Deus, né? Por tudo aquilo que você faz, você vai ter que vir para pagar. A reencarnação, ela tá aí a prova que você precisa renascer várias vezes para acertar e para desenvolver. Então, falar que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, eu não acredito, não posso acreditar nisso. Porque tem outros espíritos, né? Tem outros espíritos muito mais desenvolvidos do que Jesus. Jesus pode ser o espírito mais desenvolvido de nós aqui na Terra, né? Dos encarnados, dos desencarnados. Porque nós estamos indo em terceira dimensão. Pense bem, né? São primeira, segunda, terceira dimensão. Nós estamos na terceira dimensão. Jesus já está em 23ª dimensão. Então, como ele é mais velho que nós, então ele tem por obrigação de ser mais desenvolvido que nós, né? E o desenvolvimento espiritual, o crescimento espiritual depende de cada espírito, o interesse de cada espírito que tem de buscar as coisas espirituais, né? De fazer o bem, de fazer a reforma íntima, de tentar se melhorar, né? Cada dia, cada vez, cada reencarnação, cada oportunidade que ele tem. Tanto aqui como num plano espiritual, né? Quando está vivo, porque a morte existe para o corpo, não para o espírito. O espírito vai viver em outro local, né? Não nesse plano, mas em outro plano, o espírito vai viver. Ele vai continuar vivo, né? Então existe esse desenvolvimento, né, no plano espiritual. E tem esse desenvolvimento no plano material. Então, as pessoas que muitas vezes falam, né, desse negócio que Jesus, né, pegam talvez pesado, dizendo que Jesus é Deus, né? Jesus não é Deus, não é filho de Deus, né? Porque todos nós somos filhos de Deus. Jesus também é filho de Deus, assim como nós. Jesus é o irmão mais velho, assim como nós somos irmãos mais novos. E assim como tem irmãos que estão sendo criados, né, neste momento, né, por Deus e pelos outros espíritos evoluídos, e que eles são mais novos que nós. Então a gente não pode, eu acredito, né, pelo menos eu acredito que a gente não deve pensar isso, né,
E outra coisa, o ser humano gosta muito de se vitimizar, gosta muito que tenha um super-homem, um super-herói para vir salvá-lo, né? Nunca ele quer se desenvolver sozinho, né? Precisa ter Jesus, precisa ter Maria, precisa ter os anjos, precisa ter os santos para vir ajudar, né? Ele mesmo não quer buscar por si só, não quer estudar, não quer se elevar, não quer conhecer. Ele acha sempre o ser humano dessa geração, desses 12 mil anos, um ser humano assim preguiçoso, né? Claro que tem suas exceções, mas a maioria é preguiçoso, não quer estudar. Ou não quer estudar porque é preguiçoso, porque não quer conhecer mesmo, porque quer ficar vivendo no vício, quer ficar vivendo nas paixões da carne, na promiscuidade, nas coisas, se enganando. Ou porque é preguiçoso, ou não quer estudar porque ele está ganhando, né? Tem uma igreja que está ganhando e não quer estudar porque ele não quer ver que ele está errado, ou porque que ele tem as concupiscências deles, ele quer se enganar, fecha os olhos para aquilo, né? Fecha os olhos para a verdade, ou está numa denominação que ela não acredita e ele quer ficar lá, né? Por comodismo, ele quer ficar nessa denominação porque paga o salário dele, ele vive daquilo lá, e ele pensa que só ele sabe fazer só aquilo, né? E daí fica subordinado às doutrinas daquela religião e não sai, tem que obrigar, é obrigado a falar o que a doutrina prega, mesmo muitas vezes não sendo, né, uma realidade, né, pelo menos assim eu acho, né, não sendo uma realidade das leis universais de Deus ou daquilo que é falado, né, porque é meio ignorância, meio bobo, né, você acreditar que só tem uma vida, né, e depois o espírito vai para onde, né, a alma vai para onde. Então tem que ter um desenvolvimento, tem que ter alguma coisa a mais, né, não pode ter só isso, só uma vida e depois acaba e quem vai para o inferno, o espírito vai ser destruído, mas por que Deus ia criar se depois ele vai destruir, né? Então eu acredito, né, irmãos, peço licença, não fiquem bravos comigo, mas eu acredito que Jesus é um irmão mais velho e ele não é assim filho de Deus no sentido. Jesus teve aqueles poderes, né, que foi dado a ele de cura, essas coisas, porque era a necessidade da época, né? Jesus tinha essa necessidade de vir e fazer esse tipo de movimento. Na época tinha que ter esse negócio. Então eles pegaram um espírito bem desenvolvido que nem Jesus, né, que já era o nosso governador, já comandava os nossos desenvolvimentos espirituais. Ele foi, com certeza Deus pediu para ele vir, ele veio e fez a vontade de Deus, né? Mas não necessariamente que só por causa que ele fazia aquelas milagres que ele era um Deus, né? Jesus não é um Deus, é um irmão mais velho, né? Chega até a ser assim uma ignorância falar que Jesus é Deus, né? Jesus não é Deus, eu acredito que Jesus é um irmão mais velho, né? Merece todo o amor, todo o respeito, toda a nossa, né, dignidade, mas não é o governador do planeta, é o rei, né? A dele pode ser dado honras, né? Mas poucas, porque tem que ser dado toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus, né? Ele mesmo não quer isso, né? Então essa unigenitura, né, de Deus, de Jesus, eu não acredito que exista isso. Se não foi colocado pelos apóstolos, né, foi colocado por quem escreveu, né, o Evangelho. E se foi colocado pelos apóstolos, talvez os apóstolos queriam mostrar, né, porque eles conviveram com Jesus, sentiam, porque era uma coisa muito grande para a época, né, sentiam a força de Jesus, a vibração de Jesus, o amor de Jesus, o poder de Jesus. Então, para eles, na ignorância que eles viviam na época, né, para eles Jesus era como se fosse um Deus. Então, talvez por isso que eles falavam que Jesus era filho de Deus. E muitas vezes Jesus mesmo falava que ele era o unigênito filho de Deus, então só existe um Deus, então os outros não são Deus. Daí que vem aquelas doutrinas que falam que o povo escolhido é de Israel, os judeus são o povo escolhido, o resto são todos enxertados na videira verdadeira, né? Então isso é algo que cai por terra, né? Os judeus não são o povo eleito, todos são, né? Que faz a vontade de Deus, todos são o povo eleito. Não são só os judeus que são os povos eleitos, todos são. Tanto que os judeus até hoje não aceitam, né, Jesus, né? Então é meio complicado isso. Pode ser que alguns já aceitem, mas a maioria, por causa da doutrinação deles, eles não, das leis, né, judaicas, eles não aceitam. Então fica meio difícil, né, você falar que a unigenitura de Jesus, né, que é o único filho. Então eu coloco minha posição assim no sentido de dizer que não é Jesus o irmão mais velho, assim como nós somos irmãos mais novos do que Jesus, assim como tem espíritos muito, que foi criados por Deus muito antes, porque Deus cria tudo desde o início, desde o início do nada, né?
Nós somos criados em algum momento que nós nem sabemos, né? Quantos universos tem, macro-universos, né? A gente está dentro de um pequeno universo, né? Dentro que esse pequeno universo são vários pequenos universos dentro do universo e provavelmente existem vários macro-universos, né? Existem várias dimensões paralelas em cada planeta, né? Então, tem muita coisa por aí para a gente conhecer, para a gente desenvolver e crescer. Por isso que existe a reencarnação, que eu já falei em outros vídeos, né? Não vou me deter nesse vídeo aqui. Mas é só para falar para os irmãos o que eu acho, né, sobre Jesus, as pessoas que falam que Jesus é Deus, né, que Jesus é filho de Deus, no sentido de que nós não somos filhos de Deus, né, Deus não criou, né. Então, o sentido que eu quero colocar é que Jesus foi criado por Deus assim como nós. Jesus é o irmão mais velho, é o irmão mais velho, mas não é Deus. Ele é o nosso mentor espiritual, ele está aqui para nos ajudar, assim como tem outros espíritos, outros anjos para nos ajudar, mas são todas pessoas, né? E não é Deus de verdade, e os anjos. Ah, mas como é que Deus criou os anjos? Tem muita gente que fala que Deus já criou os anjos, né? Deus já criou os espíritos evoluídos. E não é bem assim pelas leituras, pelo que você lê, pelo que você consegue, né, entender. Deus cria todo espírito simples e ignorante. Esse espírito vai ter que se desenvolver e crescer, né, no amor, na caridade, na bênção, né, nas coisas de Deus, nas leis de Deus. Né? Vai fazer bastante escolhas erradas, mas com o passar do tempo vai começar a fazer escolhas certas também, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí essa unigenitura de Deus, né? Então Jesus é como nós éramos quando ele era jovem em espírito, né? Hoje ele já é um espírito mais maduro, não velho, mas maduro, e nós somos espíritos jovens, assim como tem espíritos crianças, né, sendo criados agora, assim, começando a vida dele, né, nesse mundo, nessa jornada. Então, Jesus não é Deus, né? Jesus não é filho de Deus, o único filho de Deus, porque Deus criou todos, né? Todos são filhos de Deus. Então, não é essa especialidade de Jesus, não é dar essa honra a Jesus, né? Que ele é filho de Deus, que ele é um Deus. Jesus não é um Deus. Ele nem gosta que fale isso, né? Ele gosta que achem ele como um irmão mais velho, né? Um pai, né? Porque ele é como se fosse um pai, né? Para nós, nos ajuda, nos guarda, né, nos faz desenvolver nossos espíritos, né, nossa humanidade, né, a parte, espiritual do nosso, né, ele ajuda nós a desenvolver, ele que ajuda com os outros irmãos a criar as nossas elevações, os nossos caminhos, né, por onde nós precisamos caminhar para se elevar, né, e conhecer as verdades das leis de Deus e cumprir cada vez mais se elevar. Então, ele nos ajuda nesse sentido. Mas não necessariamente que ele seja Deus. Deus só tem um. Porque aquela história, né, da Trindade, né, se existisse realmente Deus, o Espírito Santo e Jesus sendo Deus dividido em três, aí existia três deuses, né? Na verdade só tem um. Daí nós ia já para aquele paganismo, né, dos vários deuses, né? Então só existe um Deus. O Espírito Santo são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Os espíritos desencarnados que estão no caminho da luz, fazem a vontade de Deus e nos ajudam. E Jesus, como irmão mais velho, como o rei, né? O governador desse planeta e de outros planetas, deste universo e de outros universos, ele nos ajuda a desenvolver também. E que nós podemos também chegar a esse desenvolvimento, chegar a essa estatura, né? E amanhã, depois de 10 bilhões de anos, 12 bilhões de anos, nós podemos também reencarnar num planeta e tentar fazer aquilo que Jesus fez também, do mesmo jeito, para resgatar as pessoas que estão perdidas, né? No mal, nas coisas ruins, né? Então, nós podemos ser iguais, né? Melhor que Jesus vai ser difícil, porque quando nós chegarmos a 12 bilhões de anos, ele já vai estar com quase 20 bilhões de anos, então ele vai sempre estar em maior desenvolvimento que nós. Então alcançar Jesus é meio difícil, né? Não tem como alcançar, mas a gente vai sempre ser o irmão mais novo de Jesus, né? E ele vai sempre nos amar como pai, como irmão mais velho, né? E sempre vai nos ajudar. E Deus vai amar Jesus, vai amar nós, vai nos ajudar nós a desenvolver e a crescer. Sempre vai ser assim. Então não fiquem pensando, né? Se libertem desses negócios, né? Dessas doutrinas que falam que essas coisas, né? Que Jesus é Deus e precisa honrar Jesus e não sei o que mais. Isso é uma doutrina que ela não é muito perfeita, né? Não é de acordo com o desenvolvimento espiritual, né? Então eu espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe, irmãos, e a paz de Deus com todos.